Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, um lugar próprio para a gente falar sobre a sua saúde. E por que eu falo hoje da arte de viver? Essa é uma frase, é um modo de expressar sobre a vida e sobre como viver a vida. Era muito comum na Grécia Antiga, onde os conhecimentos, a filosofia servia ao homem para ensiná-lo a arte de viver. E não deixa de ser um pouco filosófico esse papo, mas é uma filosofia prática, é uma filosofia onde a gente aplica o conhecimento, a sabedoria, para a gente sofrer menos e viver melhor e servir aos outros de uma maneira mais produtiva, ter uma vida útil, uma vida produtiva, né? E também prazerosa, alegre, divertida, cheia de vigor e vitalidade. Esse aqui é um canal onde a gente vem com esse objetivo e traz informações que servem para você aplicar no seu dia a dia, que servem para você mudar, às vezes, o modo como você se percebe no seu dia, na sua vida, no seu contexto familiar, no seu contexto profissional, social, enfim. O que mais é isso se não ter uma vida saudável, ter uma vida plena? Então eu trouxe hoje uma reflexão muito importante que permeia um pouco os meus atendimentos com os meus pacientes no consultório, e eu não podia deixar de falar sobre esse assunto aqui, que é o seguinte: muita gente fica doente por não cuidar de si mesmo e por desconhecer modos e maneiras de melhor cuidar de si. Muitas vezes dando um cuidado excessivo, dando tudo que tem pelos outros, dando todo o teu tempo pelos outros, pelo teu trabalho, pelo dinheiro, pelos filhos, pelos pais, pelos avós, pelos parentes, e dando muito pouco ou quase nada de tempo para si. A cada novo dia que amanhece e a cada nova semana que passa, você pode às vezes achar que o seu corpo está perdendo o vigor, perdendo a vitalidade. As dores começam a acumular, as tensões físicas começam a acumular e as doenças começam a aparecer pouco a pouco. Mas o que é que você pode refletir e pensar e aplicar na sua vida? Pode ter certeza, uma pessoa que está em débito consigo dificilmente poderá ser ajudada, mesmo pela maior das tecnologias, mesmo pelos melhores profissionais, mesmo pelas melhores técnicas, remédios e vitaminas e suplementos. Uma pessoa que está em débito consigo mesmo, que está em débito em sono, vamos falar aqui das necessidades básicas, que está em débito consigo devido a um descuido, talvez, ou a um processo de adoecimento que pode se manifestar através de uma obesidade, que pode se manifestar através de dores articulares. Essa pessoa, ela precisa dar a si mesmo o benefício dos seus cuidados, como se fosse uma pessoa das mais importantes que existe no universo. E não é? Quem é mais importante na sua vida do que você em primeiro lugar? Eu não digo aqui de você se tornar uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que não pensa nos outros, uma pessoa que não cuida dos outros, que não cuida daquelas pessoas que estão ao seu redor, mas sim de você se incluir nesse processo. E o porquê que esse pensamento está na base de muitas doenças? Porque é grande a quantidade de pessoas que muitas vezes deixam de tomar pequenas atitudes que se beneficiarão para si em função de uma justificativa que não pode, ou que não tem tempo, ou que precisa atender tal pessoa, ou que precisa cuidar de tal pessoa.
é muito difícil você, com essa justificativa, sustentar um processo de mudança. Porque uma mudança, para ela ser realmente efetiva, ela exige um empenho, ela exige um esforço. E esse esforço, ele é diário, ele é um esforço de rotina, ele é difícil. Você vai falhar. Pode ter certeza, se você decidir a partir de hoje começar a cuidar de si mesmo, dedicar um tempo maior para você se cuidar, procurar dormir mais cedo, regularizar o teu sono, fazer aquela atividade física que você tanto às vezes adia, procurar uma ajuda profissional que tanto adia, que não acha aquele momento, pode ter certeza, você vai ter dificuldade de fazer isso, de sustentar uma rotina saudável. Essas rotinas, quando nós decidimos pôr em prática aquilo que nós já sabemos, né? Porque o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade grande, né? Quem não sabe que é importante ter uma quantidade adequada de horas de noite, de sono por noite? Quem não sabe que é importante ter uma atividade física regular? Quem não sabe que é importante você ter uma alimentação balanceada? Quem não sabe que a postura corporal, ela reflete em tudo na nossa vida, em emoções, em hormônios, em dores, né? Quem não sabe de tudo isso? Porém, essas coisas simples do dia a dia, elas são desgastantes, elas são chatas, elas são enfadonhas, elas não são interessantes, não são empolgantes de você fazer, elas são desgastantes, elas entram numa rotina. Mas sem essa rotina e essa determinação e esse cair e levantar da nossa vida, nós vamos simplesmente adiando um processo de transformação que está acessível para nós. E vamos começar a pensar que a vida nos relegou ao segundo plano, né? E que não nos é dada a opção de fazer determinadas coisas enquanto isso não está correto. Enquanto isso, assim como aquela pessoa que você olha e você admira e você vê como que aquela pessoa consegue ou não, você vai entendendo que aquela pessoa que consegue, a diferença é que ela, mesmo depois de cair, ela levanta. Mesmo depois de fracassar um dia, não conseguir dar continuidade, no outro ela vai lá e começa tudo de novo. Essa é a história famosa do herói grego. É muito interessante a gente estudar sobre o processo de cura nas civilizações antigas, né? Eu já estudei um pouco sobre a Índia, já estudei um pouco agora sobre a Grécia, e isso me encanta porque as bases do nosso conhecimento atual, elas são fundamentadas lá, mas muitas vezes nós esquecemos disso, nós esquecemos de conhecimentos muito antigos e deixamos pelo caminho em função de ilusão, em função de acreditar que um pensamento, que algo simplesmente vai mudar de um dia para o outro, né? E de muitas vezes se deixar seduzir por esse pensamento mágico. Porém, voltando aqui a esse pensamento da Grécia, que até acho que isso aqui merece um vídeo só para esse assunto, que é o seguinte: como era o herói grego, como que ele se constituía. O herói na Grécia Antiga era aquela pessoa que conseguia manifestar a sua autenticidade, conseguia trazer para fora e para a estética física o melhor, o bom, né? O justo, a essência do ser humano, as forças dele. Ele conseguia, através de uma longa jornada de provações, transformar então naquele ser humano que era considerado quase uma divindade, né? Daí a gente olhar lá os deuses gregos, né? Como que funcionava a mentalidade das pessoas. Todo ser humano que passasse por um determinado período de provação em sua vida,
seria capaz de ser um verdadeiro herói, de ser um verdadeiro homem digno, uma pessoa de valor, uma mulher digna de ser ela mesma, né? De manifestar ela mesma no seu melhor potencial. Guarda contigo esses pensamentos, reflita sobre a sua vida e veja o que você pode fazer em termos práticos para você simplesmente transformar os desafios que você tem hoje na sua vida e que muitas vezes geram as suas dores em oportunidades de transformar e de ser melhor, de ser uma pessoa mais amadurecida a cada dia e de transformar tudo isso em sabedoria, né? Todo esse processo, às vezes, de sofrimento, de angústias, de destempero e de falta, às vezes, de saber o próprio rumo que tomar, no final das contas, ele pode gerar uma carga de sabedoria muito grande, que é a sabedoria da vida prática, de uma vida bem vivida. E é isso que eu venho aqui hoje nesse vídeo trazer, dividir com vocês essa reflexão que me tem sido muito útil, me tem feito pensar assim coisas muito importantes e muito singelas da minha vida e que eu tenho certeza que vão me colocar em outro nível, em outro patamar à medida em que eu for colocando isso em prática. E eu quero te convidar para vir junto comigo nessa jornada. Vamos lá? Vamos implementar tudo isso? Se você está aqui no nosso canal, na nossa casa, participe, deixe seu comentário, me ajude a construir esse conhecimento, venha fazer parte de tudo isso comigo. Comente aqui embaixo, deixe aqui seus pensamentos sobre isso que a gente conversou, suas dúvidas. Como que você gostaria que eu te ajudasse a implementar isso no seu dia a dia? Como que você pode, talvez, ter uma ideia e você mesmo aplicar e me contar como você está se percebendo, se sentindo aí, superando essas dificuldades humanas que todos nós temos, ok? Além disso, não deixe de se inscrever no canal, deixar o teu joinha aqui para ajudar a gente a crescer e levar esse conhecimento para mais gente. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo.